Você já ouviu falar de uma cidade onde não existem ruas, onde carros são proibidos, e onde quase ninguém mora, mesmo tendo prédios gigantes e avenidas de 20 faixas? Pois é, parece coisa de filme de ficção científica, mas essas cidades existem, e estão muito mais próximas da realidade do que você imagina. Tem cidade feita para funcionar no meio do deserto, outra onde o dinheiro não tem valor, e até uma que foi construída só para parecer habitada. É bizarro, curioso e, ao mesmo tempo, genial. No vídeo de hoje, você vai descobrir os lugares mais malucos que já foram planejados e construídos, cidades que parecem ter vindo de outro planeta. E o melhor, todas são reais. Então se ajeita aí, porque a viagem vai começar. E quando terminar, você pode até achar que está morando na cidade errada. Quando a gente pensa em cidade, logo vem à cabeça aquela mistura de trânsito, prédios, buzinas, gente apressada e um monte de concreto, né? Mas, e se eu te dissesse que existem lugares onde tudo isso foi reimaginado do zero, literalmente? Em várias partes do mundo, arquitetos, governos e até comunidades inteiras estão criando cidades que desafiam tudo o que a gente entende como normal. Algumas dessas cidades foram feitas para viver em harmonia com a natureza. Outras apostam tudo em tecnologia futurista. Tem aquelas que surgiram por motivos misteriosos, e até projetos que parecem mais experimentos sociais do que lugares reais para se morar. O que elas têm em comum? Todas parecem saídas de um episódio de Black Mirror misturado com Avatar, e todas existem de verdade. Ao longo desse vídeo, você vai conhecer 5 dessas cidades incríveis. Vamos te mostrar como elas funcionam, o que torna cada uma tão única e o que elas nos dizem sobre o futuro da vida urbana. Não é só sobre prédios diferentes ou ruas esquisitas. É sobre como a criatividade humana pode transformar completamente o jeito como a gente vive, se conecta, e até como a gente enxerga o próprio mundo. Então, se você curte ficção científica, arquitetura fora da curva ou simplesmente adora uma boa curiosidade que dá nó na cabeça, esse vídeo foi feito para você. Imagina uma cidade onde ninguém usa dinheiro, ninguém tem religião e ninguém manda em ninguém. Parece impossível, né? Mas essa cidade existe, e o nome dela é Auroville. Fica no sul da Índia, e foi criada com uma proposta tão ousada que até hoje muita gente se pergunta se isso é um experimento social, uma utopia ou pura loucura. Auroville nasceu em 1968, idealizada por uma mulher francesa conhecida como a Mãe, seguidora do filósofo indiano Sri Aurobindo. A proposta era simples no papel, mas revolucionária na prática. Criar uma cidade onde seres humanos pudessem viver em paz, igualdade e colaboração, independente de nacionalidade, crença ou classe social. A cidade tem uma arquitetura bem diferente. É organizada em círculos concêntricos, com um gigantesco domo dourado no centro, chamado Matre Mandir, um espaço de meditação que parece ter saído de um filme do Kubrick. Nada em Auroville é por acaso. Desde a disposição dos prédios até a escolha dos materiais, tudo foi pensado para refletir harmonia e equilíbrio. Lá, as pessoas não trabalham para ganhar dinheiro, mas sim para contribuir com a comunidade. Não existem salários fixos. Em vez disso, os moradores recebem o que chamam de manutenção, o suficiente para viver, comer, se vestir e ter uma vida digna. E acredite, ninguém passa necessidade. Outra coisa curiosa, Auroville não tem prefeito, nem partidos políticos, nem eleições. As decisões são tomadas por meio de assembleias coletivas e muito diálogo. É como se fosse uma democracia direta, na prática e no grito. Claro, isso também gera críticas. Muita gente diz que o sistema nem sempre funciona tão bem assim, e que algumas decisões acabam sendo dominadas por grupos mais influentes dentro da comunidade. A cidade também atraiu a atenção do mundo todo, e hoje conta com moradores de mais de 50 países diferentes. Mas apesar da fama e da beleza do projeto, Auroville ainda é pequena, cerca de 3.000 pessoas vivem lá. E embora muitos visitem o lugar todos os anos, poucos realmente decidem ficar. Mas talvez o mais impressionante seja o fato de que Auroville continua viva até hoje. Num planeta onde tudo gira em torno de dinheiro, poder e religião, essa cidade resiste com uma proposta completamente contrária. É como se fosse um lembrete de que dá, sim, para imaginar outras formas de viver, mesmo que imperfeitas. E aí, você conseguiria viver num lugar sem grana, sem governo e sem religião? Imagine uma cidade planejada para ser 100% verde. Agora, imagine que ela está localizada no deserto árabe, em pleno Emirados Árabes Unidos, um dos lugares mais quentes e áridos do planeta. Mas Dar City é exatamente isso, uma tentativa audaciosa de criar uma cidade totalmente sustentável, aproveitando a mais alta tecnologia para ser ecológica, eficiente e futurista. A cidade foi projetada para ser uma das mais avançadas do mundo quando se trata de energia renovável. Tudo começou em 2006,
com um ambicioso plano de transformar a área em um centro global de inovação verde. A ideia era criar um modelo perfeito de cidade que usaria energia solar, energias renováveis e tecnologia limpa para atender suas necessidades. A arquitetura de Masdar é incrível. A cidade foi pensada para tirar proveito ao máximo do clima árido, com edifícios de baixo impacto térmico, que aproveitam a sombra natural e a ventilação para reduzir a necessidade de ar-condicionado. E o melhor de tudo, a cidade é movida a energia solar. Em outras palavras, a energia do sol não é só uma parte do plano, ela é a força motriz de Masdar. Mas, claro, como toda cidade que se propõe a ser o futuro, Masdar tem seus desafios. O projeto, inicialmente, foi planejado para abrigar cerca de 50 mil pessoas, mas a cidade ainda está longe disso, com uma população muito menor até hoje. O custo elevado das tecnologias e o ritmo mais lento de construção geraram dificuldades para a expansão. Mesmo assim, a cidade já serve como um laboratório de testes para várias inovações, como carros elétricos autônomos e prédios inteligentes que podem se adaptar ao clima e ao consumo de energia. Outro detalhe impressionante é o transporte subterrâneo. Em vez de ruas e carros tradicionais, a cidade optou por veículos elétricos e sem motoristas, que percorrem as vias subterrâneas, evitando o tráfego e as emissões de carbono. Isso não só facilita a mobilidade, mas também ajuda a reduzir o impacto ambiental. Apesar do grande investimento em infraestrutura verde, o projeto enfrenta críticas. Uma das maiores questões é a dependência de combustíveis fósseis para gerar parte da energia da cidade, já que a produção de energia solar ainda não cobre tudo. Além disso, a cidade permanece com uma população bem abaixo do esperado, e algumas empresas e moradores ainda têm receio de se mudar para um lugar com um modelo tão diferente. Mas Masdar não deixa de ser um símbolo de inovação. A cidade pode não ser perfeita, mas ela representa o que pode ser o futuro do urbanismo sustentável, onde a tecnologia e a natureza trabalham lado a lado para criar um ambiente mais eficiente e harmonioso. Mas então, será que Masdar City pode ser o modelo para cidades do futuro ou ainda é apenas um experimento cara demais? Quem sabe, mas o que é certo é que ela está dando as cartas no campo da tecnologia verde e trazendo um olhar renovado para o planejamento urbano. Se Auroville parece uma utopia espiritual e Masdar City, uma aula de sustentabilidade tecnológica, a próxima cidade é simplesmente surreal. Agora, imagina morar em uma linha. Sim, uma cidade em forma de linha, reta, contínua e com 170 km de comprimento. Essa é The Line, um projeto anunciado pela Arábia Saudita como parte do plano de desenvolvimento futurista chamado NEOM. A proposta: construir uma megacidade completamente vertical, sem carros, sem ruas e com emissão zero de carbono. Tudo conectado por um sistema de transporte subterrâneo ultra rápido, onde você pode ir de uma ponta a outra da cidade em menos de 20 minutos. E o mais louco é que a cidade já está em construção. O projeto promete abrigar 9 milhões de pessoas em uma estrutura de apenas 200 metros de largura e 500 metros de altura, envolta em painéis espelhados que refletem o deserto ao redor. Por fora, parece um monólito sci-fi no meio do nada. Por dentro, um ecossistema vertical com moradias, comércios, escolas, áreas verdes, lazer e tudo que uma cidade normal teria, empilhado como em um jogo de Tetris. A ideia central é reduzir o impacto ambiental, já que o espaço urbano é compactado verticalmente e todo o transporte será subterrâneo e movido a energia limpa. Assim, ninguém precisa de carro, e tudo está a no máximo 5 minutos a pé. Parece mágica futurista, mas é engenharia de altíssimo nível. Só que, claro, como todo projeto mega ambicioso, The Line também levanta uma série de perguntas. O custo estimado gira em torno de 500 bilhões de dólares, o que por si só já causa polêmica. Além disso, existem críticas quanto à viabilidade de vida real nesse tipo de estrutura, sem contar as questões políticas e sociais do próprio país onde ela está sendo construída. Mesmo assim, a ideia é fascinante. The Line promete ser uma cidade do zero, projetada com base em dados, inteligência artificial, automação e tudo o que há de mais moderno em urbanismo. É como se a ficção científica tivesse pulado da tela direto para o mundo real. Se ela vai funcionar ou não, só o tempo dirá. Mas só o fato de uma cidade assim estar sendo levada a sério já mostra o quanto os limites do planejamento urbano estão sendo desafiados. The Line talvez seja a resposta para cidades superpopulosas e problemas ambientais do futuro, ou um alerta de que a ambição humana pode ter ido longe demais. E falando em cidades que parecem cenários de filmes, a próxima da lista é um verdadeiro quebra-cabeça urbano, e fica no meio de uma floresta. Saindo do deserto da Arábia Saudita e indo direto para o leste asiático, chegamos a Sondo, uma cidade que não apenas foi planejada, ela foi programada.
Localizada na Coreia do Sul, Sondo é considerada uma das primeiras cidades inteligentes do mundo, criada inteiramente do zero em cima de um terreno reconquistado do mar. Sim, você leu certo. Sondo foi construída literalmente sobre uma área que antes era oceano. A cidade começou a ser planejada no início dos anos 2000 com um objetivo bem claro: virar o exemplo máximo de como a tecnologia e o urbanismo podem trabalhar juntos para criar um lugar mais eficiente, sustentável e, claro, inteligente. Mas o que faz de Sondo uma Smart City? Bom, aqui vão alguns detalhes de deixar qualquer fã de tecnologia de queixo caído. Todos os prédios estão conectados a um sistema central de TI que controla luz, temperatura, segurança e energia em tempo real. O coletor de lixo é automatizado. O lixo desaparece dos apartamentos por tubos pneumáticos e vai direto para centros de separação e reciclagem. O tráfego é monitorado por câmeras inteligentes, e o transporte público é integrado por um sistema que mostra, em tempo real, a lotação e os horários dos ônibus. E o planejamento urbano? Simplesmente milimétrico. Sondo tem 40% de seu espaço reservado para áreas verdes. Isso inclui parques, canais navegáveis e até uma réplica em miniatura do Central Park. Tudo pensado para equilibrar natureza e concreto. A cidade também atraiu diversas empresas internacionais, centros de conferência, escolas internacionais e universidades. O objetivo era transformar Sondo em um hub global de negócios e inovação. E de certa forma, funcionou. A cidade é moderna, limpa, eficiente e, visualmente, parece o cenário de um filme de ficção com uma pegada asiática futurista. Mas, como nem tudo é perfeito, Sondo também tem seus dilemas. Muitos críticos dizem que, apesar de toda a tecnologia, a cidade ainda não tem alma. Ela é extremamente organizada, mas falta aquela bagunça charmosa e orgânica que faz uma cidade pulsar. Há quem diga que Sondo é boa demais para ser verdade, e, por isso mesmo, um pouco artificial. Mesmo assim, Sondo representa um novo tipo de cidade, automatizada, limpa, previsível e talvez um pouco fria. Mas quem sabe esse não é o preço a se pagar por viver em um lugar onde até o lixo some sozinho. E já que estamos falando de cidades que surgem do nada com ideias malucas e revolucionárias, que tal conhecer uma cidade criada para parecer habitada, mas que quase ninguém vive lá? Se nas cidades anteriores vimos tecnologia, sustentabilidade e inovação correndo soltas, em Orduz Kangashi, o que chama atenção é o vazio. E não é um vazio qualquer, é aquele tipo de vazio que deixa a gente desconcertado. Imagine avenidas largas, prédios modernos, estátuas gigantescas e infraestrutura de ponta. Tudo pronto, tudo novinho, mas sem ninguém. Essa cidade fica na região da Mongólia Interior, na China, e foi planejada para abrigar 1 milhão de habitantes. Tudo começou nos anos 2000, quando o governo chinês, impulsionado por um boom econômico e uma demanda crescente por urbanização, decidiu construir uma nova cidade modelo para atrair população e investimento. E não economizaram. A arquitetura de Orduz Kangashi impressiona. Edifícios monumentais, museus com designs arrojados, praças imensas, centros culturais, escolas e conjuntos residenciais, tudo construído rapidamente e com recursos de sobra. A cidade foi pensada para ser um centro moderno e cultural, com qualidade de vida elevada e espaço de sobra. Mas tem um porém: as pessoas não foram. A razão? Diversas. Os imóveis ficaram caros demais para os padrões locais. A cidade também não conseguiu atrair indústrias ou empregos suficientes. O resultado: um lugar onde os prédios estão de pé, as ruas estão limpas, mas o silêncio domina. Durante anos, Orduz Kangashi virou um exemplo do que se chamou de cidade fantasma de luxo, um retrato exagerado do urbanismo acelerado e desenfreado. É curioso, porque a cidade não está abandonada. Há serviços públicos funcionando, algumas famílias vivem lá, e eventos culturais até ocorrem de tempos em tempos. Mas o que choca é o contraste entre a estrutura gigantesca e o número reduzido de pessoas ocupando o espaço. Em algumas ruas, você pode caminhar por quarteirões inteiros sem encontrar uma alma viva. Nos últimos anos, o governo chinês tem feito esforços para povoar Orduz, oferecendo incentivos e desenvolvendo políticas públicas para atrair moradores. E de fato, a população tem crescido, ainda que devagar. Mas ainda hoje, Kangashi é símbolo de um tipo de modernidade que chegou antes da hora, como se a cidade estivesse pronta para um futuro que nunca veio. E aqui entra uma questão filosófica. Será que uma cidade é definida pelos seus prédios ou pelas pessoas que nela vivem? Orduz Kangashi provoca essa reflexão, mostrando que planejamento urbano não é só sobre construir, é sobre prever o movimento da vida. E agora a pergunta vai para você. Você moraria em uma dessas cidades?
Qual delas mais te chamou a atenção? Qual você achou insana? E qual você achou genial? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. E quem sabe, já não nasce uma nova ideia de vídeo a partir do seu comentário. E claro, se você curtiu esse passeio por cidades que parecem ter saído da ficção, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Aliás, se você curte esse tipo de curiosidade, já aproveita para assistir esse outro vídeo aqui do lado sobre cidades que foram abandonadas e viraram ruínas. É tipo o lado B desse episódio. No fim das contas, o futuro não é só feito de concreto, código ou utopia. O futuro é feito por quem ousa imaginar diferente, e esse alguém pode ser você. Nos vemos no próximo vídeo.